Vamos falar sobre saúde? Dados recentes divulgados pela Organização Mundial da Saúde apontam a enxaqueca como a segunda maior causa de incapacidade em todo o mundo e a primeira nos países da Europa Ocidental e Austrália. Ela acomete mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, 140 milhões só no nosso país, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia. Para saber qual a melhor maneira de lidar com esse problema, vamos conversar com a neurologista Sabrina Dalvi-Dyer, que é médica neurocirurgiã. Bom dia e bem-vinda ao Brasil Hoje, Sabrina. Bom dia, muito obrigada, Daiane, pelo convite. E para começar, eu já queria falar o que caracteriza, uma enxaqueca e como que diferencia de uma dor de cabeça comum. Pois é, a enxaqueca, ela tem característica de normalmente ser uma dor unilateral, ela normalmente do tipo pulsátil, ela vem associada a outros fenômenos como náuseas, vômitos, o paciente reclama de cheiro forte, alguns pacientes podem ter alguma dificuldade visual, então a gente chama isso de aura, tem alguns pacientes que apresentam quadros de agitação, ela é um pouquinho diferente das outras cefaleias. E nós sabemos que as causas podem ser multifatoriais, mas teríamos como, assim, argumentar alguns dos principais motivos, como excesso de leitura, ou trabalho, estresse, alguma coisa assim? Eu falo, os dois principais fatores que eu vejo nos pacientes é hipoglicemia, ele não seguir uma dieta correta a cada 3, 4 horas, porque o neurônio da gente, ele só se alimenta de glicose, então ele precisa de ser alimentado, né? Você precisa de manter uma dieta. Tomar muito cuidado com o que você ingere, alimentos muito industrializados, alimentos com muito corante, conservante, né? São os alimentos que normalmente pioram a dor de cabeça, né? Que eles causam essa dor de cabeça. Você estresse demais, você não fazer exercício físico, você não ter um sono reparador, você não se hidratar ao longo do dia. Esses são os principais fatores para os pacientes com enxaqueca. E aí você falou sobre a questão da alimentação. Quais que seriam, assim, os alimentos que mais ajudam a pessoa que tem essas dores? Eu falo sempre com os pacientes o seguinte, isso é muito variável. Tem pacientes que, às vezes, o queijo mais forte causa enxaqueca. Tem pacientes que com vinho causa enxaqueca. Alguns pacientes que comem, por exemplo, cachorro-quente, ketchup, mostarda, eles causam. Ajinomoto causam. Então, assim, você precisa de você se identificar, ver qual é o tipo de alimento que, no seu caso, faz a dor de cabeça iniciar. E eu sempre explico que a alimentação tem que ser alimentação, comida de verdade, né? Comer alimentos pouco processados, os alimentos que a gente compra na feira, alimentos que têm um tempo de duração menor, que você faz em casa. É um alimento de verdade, arroz, feijão, carne, verduras. E aí, doutora, a senhora falou sobre a questão de exercício físico. Tem gente que fala, eu não vou hoje, não vou praticar uma atividade física porque minha cabeça dói muito. Então, o exercício físico ajuda a combater as dores? A característica da enxaqueca, uma das características é exatamente essa. O paciente, no momento que está na crise, ele não consegue executar exercício físico. Então, se a dor de cabeça piora com o exercício físico, é uma das características da enxaqueca. Só que o exercício físico, ele é considerado como tratamento. Então, o paciente, no momento que não tiver com dor de cabeça, ele deverá fazer exercício físico, que é um dos tratamentos, né, que a gente usa para os pacientes que têm enxaqueca, porque normalmente são dores de cabeças crônicas, não tem cura. E existem fatores genéticos também? Tem fator genético, é crônico, 10% das enxaquecas já começam na infância, às vezes os pais não conseguem identificar, mas mais ou menos 10% já começam na infância. E normalmente quando você pesquisa, você sempre encontra na família alguém com enxaqueca, alguma mãe, alguma avó, alguma tia. Nossa, olha só. E quais são os tratamentos que existem atualmente? Um detalhe antes que eu gostaria de informar, por exemplo, eu dou plantão lá no UGOL, que é um hospital que a gente trata muito AVC, né? Então, o único cuidado que eu acho que o paciente deverá tomar é para tomar muito cuidado com a dor, que tipo de dor de cabeça que ele está sentindo.
Se a dor de cabeça, por exemplo, for a pior dor de cabeça que ele já teve na vida, isso pode ser uma dor de cabeça que sugira um aneurisma, uma rotura de aneurisma cerebral. Então, tem muitos pacientes que não sabem que tem aneurisma. Quando tem essa dor de cabeça muito forte, por exemplo, pode ser uma hemorragia subaracnoide. Então, existem outras causas de dor de cabeça. Se a dor de cabeça estiver aumentando ao longo do tempo, se a dor de cabeça estiver associada com febre, se a dor de cabeça estiver com rigidez de nuca, se a dor de cabeça estiver com essa característica de pior dor de cabeça da vida, é importante que o paciente procure atendimento médico antes, né, de fazer uso de medicação em casa. A senhora falando aí sobre a dor de cabeça, a da enxaqueca seria onde na cabeça? O comum é o paciente reclamar da dor nessa região, que a gente chama de temporal. Normalmente é unilateral ela pode mudar, inclusive, não é comum, mas alguns pacientes vêm relatando cefaleia bilateral, porque às vezes a enxaqueca ela pode se associar com cefaleia do tipo tensional. Então também tem essa mistura, né? Às vezes é tensional, às vezes é enxaqueca. O paciente pode ter os dois quadros, né, associados. Mas normalmente ela é unilateral do tipo que pulsa. Por isso que é importante, então, procurar, né, um especialista até para saber os tratamentos certos, né? Exatamente. Existem os tratamentos que são feitos para a fase aguda da dor, existem os tratamentos que são feitos para a fase crônica, que é quando o paciente precisa de uma medicação para tentar reduzir a frequência e reduzir o número, a frequência, né, o número de dores por mês e a intensidade da dor. Isso também faz parte do tratamento dos pacientes. E isso significa, então, que alguns sentem menos dores, outros mais dores. O que isso impacta na qualidade de vida, por exemplo? Alguns sentem menos, outros sentem mais. Paciente, às vezes, na fase que está grávida, pode piorar a dor, pode melhorar a dor. Paciente, quando passa de 50 anos, a dor pode reduzir de intensidade. Na verdade, o que eu acho importante é quando o paciente começa a ter mais de 2 vezes de frequência na semana, 3 vezes de frequência na semana. Existe, inclusive, uma tabelinha que a gente chama tabela da cefaleia ou diário da cefaleia. Ele, ao longo de 30 dias, anota essas dores para a gente ter uma noção, né, no consultório, qual que é a frequência da dor. Então, se é uma dor que está incapacitando ele de trabalhar, se é uma dor que está durando mais de 4 horas, 24 horas, que dura 2, 3, 4 dias, que com medicação oral em casa não está passando, é importante ele buscar o atendimento e fazer tratamento, né? Tem como tratar. Mas não tem cura, ou tem? Não tem cura. Nesse momento, sem cura. É uma doença crônica. E quais seriam as recomendações da senhora para as pessoas, né, que vivem aí com fortes dores de cabeça e pelas dicas que a senhora deu hoje, imagina sem enxaqueca? A primeira delas que eu sempre dou para os pacientes é que precisa de alimentar. A gente tem o hábito, às vezes, de passar muito tempo sem se alimentar. Esses pacientes, eles não podem acordar e ficar muito tempo até se tomar o seu café da manhã. Então, eles devem se alimentar. Eles devem fazer uso de alimentos mais saudáveis, isso também é interessante. Ver se tem algum alimento que, no caso dele, cause dor, ele tem que evitar. Hidratar, beber bastante água, reduzir um pouco do estresse, tentar fazer medidas como yoga, meditação, que são coisas que ajudam muito, respiração, melhorar o padrão de sono é importante, fazer exercício físico é importante. Todas essas medidas são importantes. Doutora, a enxaqueca, ela dá afastamento também no trabalho? Porque a gente sabe, né, dos níveis de estresse que acontecem e o trabalho, às vezes, pode atrapalhar a pessoa. Dá afastamento? Então, a enxaqueca é uma patologia que normalmente o paciente reclama de tudo, reclama do cheiro forte, reclama da luz intensa, reclama de ambientes muito frios, reclama de barulho. Então, é um paciente que realmente ele tem muita dificuldade para trabalhar no momento que ele está na crise, né? Então, quando ele está em crise, isso acaba o afastando do trabalho. E como é uma doença que, às vezes, como é um sintoma, né, que causa, às vezes, acontece, às vezes, 24 horas, 48 horas, ele pode durar até mais de um dia, 2, o paciente realmente, muitas vezes, não consegue trabalhar. Nossa, então é uma coisa bem séria, né? Procurar um atendimento médico. Isso, principalmente para fazer os diagnósticos diferenciais, né? Isso mesmo. Prevenção também, né, doutora? Muito obrigada pela participação. Também. Obrigada, Daiane, pelo convite.